De volta com o nosso Você Bonita e a gente vai para uma estreia muito bacana, importante, um quadro inteligente que vai tirar as suas dúvidas. Estou falando de Responde, Doutor, na tela. Com ele, Dr. Bruno Stefan, cardiologista, médico do esporte, junto com a gente mais uma vez. E agora, né, aqui no seu consultório. No ambiente de consultório, para deixar você de casa à vontade para participar desse quadro e te enquadrar aqui para saber qual que é o teu interesse, tua dúvida, qual a tua questão em relação à saúde, prevenção de doenças, tudo. É isso, tudo. Teremos, claro, vários temas, inclusive eu já digo para vocês, antes de começar o quadro, que vai ser muito legal se vocês disserem o que vocês querem ver e ouvir. Então, através das perguntas, a gente também vai conseguindo entender, né, os temas que a gente coloca aqui para o quadro do doutor. Ele será a cada 3 semanas, às segundas. Então, não percam. Agora, hoje o tema é emagrecimento feminino e a gente sabe que é complexo, é desafiador, mas que existem ali alguns detalhes importantes, que é o que o doutor vai entregar tudo hoje, que vão fazer a diferença. O organismo feminino tem muitas peculiaridades, particularidades que precisam ser vistas de perto, senão, invariavelmente, a mulher acaba sendo submetida a um processo de ganho de peso, o que torna bem desafiador. Uma dessas questões é o próprio ambiente. Vivemos num ambiente obesogênico e a fisiologia feminina, que tem essas peculiaridades desses hormônios que são específicos da mulher. Testosterona, estradiol, progesterona, eles precisam estar bem organizados, senão a interseção, a interação de todos esses fatores pode repercutir e resultar no ganho de peso. Então vamos lá, a dinâmica desse quadro é exatamente essa. Você pergunta e Dr. Bruno vai responder. Eu sei que já tem várias perguntas e vamos para a primeira, então? Na tela? Manda para a gente, estamos ao vivo. Olha lá, quem escreveu para a gente. Obrigada. Pérola, nossa... Pérola Salles, aí, um beijo para ela, maravilhosa, esteve aqui. Como o ciclo menstrual pode interferir no emagrecimento feminino, doutor? Como falamos, a questão hormonal ela é muito importante para a mulher. E durante o ciclo menstrual, a gente tem a fase de estradiol, a fase de progesterona. Então, na primeira fase, a mulher ela produz muito estradiol e aí nessa fase aumenta o metabolismo, aumenta a energia. Na segunda fase, onde há o aumento da progesterona para contrabalancear e fechar esse ciclo menstrual, e aí ocorre a baixa do estradiol. Isso pode repercutir em sintomas, que é a TPM. Então, muitas vezes a TPM, a depender do estilo de vida da mulher, pode repercutir em vontade de comer doce, redução do metabolismo, e isso vai impactar no ganho de peso. Então, o manejo da TPM é muito importante através de um bom estilo de vida, uma boa alimentação, evitar industrializado, ter uma atividade regular de atividade física, com musculação e atividade de cardio, para que essa fase pré-menstrual não impacte no ganho de peso. Comer muito doce, ficar ansiosa por conta desse momento que é a segunda fase do ciclo para a preparação da menstruação, a TPM. É isso. Já vamos para a segunda, certo, Glaucia? Tá pronta? Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Débora, um beijo. Doutor Bruno, como a lactação pode afetar o ganho de peso? Que pergunta muito legal, doutor. Vocês observem que as perguntas são sempre em cima da questão hormonal, que realmente faz todo sentido, porque a mulher, ela é essa miscelânea de hormônios, testosterona, progesterona e estradiol. Durante a lactação, a gente tem um hormônio que é a prolactina, que ela está muito aumentada. Então, a mulher, ela na fase de amamentação, ela, por outro lado, ela vê um bloqueio hormonal dos outros hormônios, a prolactina sobe, estradiol cai, testosterona cai e muitas vezes a mulher nessa fase ela tem menos energia para fazer atividade física e acaba se entregando mais ao sedentarismo. Associada a essa baixa testosterona, secundário ao aumento da prolactina, ela pode ter o ganho de peso. Lembrando que a testosterona também é um hormônio importante no ganho de massa magra, no ganho de músculo. Então, muito cuidado. Você que está na fase de amamentação, com prolactina alta, procure sempre estar em disciplina com a atividade física para não ter essa repercussão do ganho de peso, porque depois fica muito mais difícil. Mas é importante lembrar que a
própria amamentação também ela pode favorecer a perda de peso. Então isso vai depender muito do estilo de vida que a pessoa está nesse momento tão importante que é a amamentação. E nesse momento a gente dorme pouco também, né, doutora? As mulheres, a gente tem uma privação de sono e que a gente sabe que isso vai ter um impacto também nessa produção hormonal noturna. Então, é uma soma de coisas. Mas eu digo, é um momento tão lindo, né? Tão lindo. Então, tem que aproveitar, mas com a sua indicação, cuidar da alimentação. Um detalhe muito bem observado, que também a mulher nessa fase, ela está sob vigilância do neném, então estado de vigília muito alto. Então o sono ele costuma ser um sono muito superficial, não aquele sono profundo, restaurador, aonde ela acaba tendo a perda de hormônio de crescimento, a leptina que controla a fome e a própria testosterona que já estava mais reduzida por conta da prolactina. Então, associado a todos esses fatores, o estresse, o sono inadequado também vão corroborar, favorecer ao ganho de peso. Então, mais vigilância nessa fase, aos pais, aos companheiros, mais companheirismo com a mulher que está nessa fase também, para não prejudicar a composição corporal. Sempre legal lembrar disso, né, doutor? Da questão da parceria ali, enfim, do casal, porque é um momento delicado, é um momento sensível da vida da mulher ali, né? Sem dúvida. E claro, do casal, do pai também, enfim, mas respeitar essa questão que a mulher está ali envolvida numa mudança hormonal muito grande, enfim, uma série de coisas, ter esse respeito certamente vai impactar. Para que a mulher não sofra futuramente uma repercussão negativa desse momento, que é para ser bom, o momento da amamentação, da lactação, é para ser positivo para o casal, para o filho, para a mãe, para que ela não sofra a repercussão ruim disso. O companheirismo, a parceria é fundamental. Tá certo. Próxima perguntinha, olha lá. Responde, doutor. Obrigada, Marcos. Um beijo. Quais as doenças que atacam o sistema endócrino? Na mulher, o ovário ele pode ser atacado por vários mecanismos, mas uma situação muito comum é a síndrome dos ovários policísticos, uma doença que acarreta um aumento de hormônios androgênicos que acabam levando a aumento de peso, presença de pelos, redução da energia. Esses androgênios, eles não são os androgênios que causam anabolismo, que deixam a mulher com mais músculo, pelo contrário, são androgênios que eles aumentam a resistência à insulina e favorecem um ganho de peso. Então, a síndrome dos ovários policísticos é um processo que pode ser dado, aí a gente tem uma fisiologia não muito clara, se o que vem primeiro é a resistência insulínica, devido a uma alimentação e dieta inadequada, estilo de vida inadequado, ou se isso leva à síndrome dos ovários policísticos. Então, o ideal é que você busque tratar o estilo de vida para melhorar essa condição, que é a síndrome dos ovários policísticos. Tem outras doenças também, como, por exemplo, a predominância estrogênica, que é quando a gente tem um ovário que ele secreta mais estradiol do que os outros hormônios e esse predomínio de estradiol faz uma repercussão em vários órgãos, ganho de peso, lipedema, dores, miomas. Então, a mulher, ela precisa ser muito bem avaliada na questão hormonal. E os tumores também que podem acontecer, que podem alterar a função gonadal feminina. Olha, então tem muita coisa envolvida. Muita coisa relacionada aos hormônios da mulher. Precisa ter o check-up, né? E a leitura do médico também minuciosa, certo, doutor? Totalmente. Tem mais perguntinha? Vamos lá, responde, doutor. Olha lá, Pri, um beijo pra você. Doutor, minhas unhas quebram muito. Minha mãe diz que é por causa da dieta. Você teria algum conselho? Tomei em cápsula vitamina D há muito tempo. Eu teria que ter retornado à médica? Sem dúvida, a queda, a fragilidade das unhas, ela repercute numa falência, numa carência, na verdade, nutricional, que pode ser várias vitaminas relacionadas à saúde, não só da unha, do cabelo, pode ser disfunção hormonal. Então, uma avaliação criteriosa, com exames laboratoriais de vitaminas e hormônios, deve ser feita para entender qual que é a carência que está resultando nessa clínica de fragilidade das unhas e fazer a devida correção. Lembrando que o estilo de vida é o maior causador dessa alteração de fragilidade de unhas e cabelo. Então, corrigir o estilo de vida é a ação imediata, é a ação basal em cima da melhora desse resultado. É a base, né? Tem que construir ali a base bem sólida para as outras estratégias, certo?
Tem mais, vamos lá. Responde, doutor. Um beijo para Vera, obrigada. Tem noites que acordo com a mão direita adormecida. Não tenho problema no coração. Devo me preocupar? É comum a pessoa, durante o sono, dormir em cima do braço e aí vai ter aquela sensação de dormência. Se isso ocorre de forma ocasional, não há por que se preocupar. Agora, se isso acontece de forma sistemática, em momentos onde você não está adormecida, dormindo, aí você precisa buscar uma orientação, porque existem algumas doenças neurológicas, neurodegenerativas, que podem causar essa dormência nas mãos. Mas, a princípio, por essa descrição, não parece nada preocupante. Parece túnel do carpo, doutor? Pode ser túnel do carpo, mas o túnel do carpo, que é um espessamento ali do tendão que passa pelo canal do carpo e aí causa essas repercussões. É uma síndrome que também está relacionada a momentos do qual a pessoa não está dormindo. Então, quando ela faz esforço com as mãos, ela sente amortecimento, sente dores, fragilidade, fraqueza na mão, perda da força, e está muito relacionado a esforço repetitivo. Tem que buscar ajuda de qualquer forma. Aí tem que procurar ajuda para entender e dar o diagnóstico adequado, para procurar o adequado tratamento. Na tela, a perguntinha da Suzana. Quando acordo, sinto meu coração bater mais forte. Tomo a água e caminho e passa. O que pode ser, doutor? Interessante é o relato de que quando ela toma água, caminha e passa. Então, muito provavelmente, ela não deve estar tendo um sono restaurador, não deve estar sendo um sono adequado, deve estar tendo um sono superficial, então ela acorda adrenalizada. Certo. E aí o fato de tomar água, que vai estimular um nervo vago ali no momento de deglutição, traga essa calmaria e depois que ela começa a caminhar e começa a fazer uma adaptação cardiovascular, ela se sinta melhor. Então a minha recomendação é avaliar a qualidade do sono e também, claro, passar num cardiologista para fazer os devidos exames, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, alguns exames de laboratoriais para avaliar questões hormonais, incluindo a tireoide, para ver se você está tendo alguma doença aí por trás que possa está tendo representatividade através desse tipo de sintoma, mas precisa avaliar. Tá certo. Tem mais, olha lá. Responde, doutor, pra gente. E pra Amanda, um beijo pra Amanda. Sou Amanda e tenho 22 anos. Na pandemia, comecei a ganhar peso e cheguei aos 84 quilos. Emagreci 11 quilos pós a dengue e comecei a ter o efeito sanfona. Engordo rápido, mas demoro para emagrecer. Aí engordo de novo. Meu Deus, o que pode ser, doutor? O efeito sanfona ele é muito comum e ele é bem perigoso, porque toda vez que ele ocorre, ele costuma trazer mais morbidades para o paciente. Às vezes ele não tem uma comorbidade associada e após um efeito sanfona, ele adquiriu síndrome metabólica, diabetes, aterosclerose. Então é muito comum e é um momento de alerta. Toda vez que você inicia um processo de emagrecimento, o ideal é que seja feito com acompanhamento para que você possa passar esses momentos de estagnação e platô e o médico possa te orientar para você continuar evoluindo. E é muito importante o entendimento de que nesse processo de emagrecimento tem que haver construção de massa muscular, tem que haver o processo de ganho de músculo, porque é o ganho de músculo, é o aumento da massa magra que vai aumentar o metabolismo e favorecer a manutenção do resultado. Então a pessoa, quando ela entra no processo de emagrecimento por si só, seja por dieta, seja por medicação e não consegue o ganho de massa muscular, ela é uma candidata a fazer efeito sanfona porque o metabolismo dela cai para muito mais do que antes do processo de emagrecimento e ela fica muito mais vulnerável ao ganho de peso. O ideal é fazer com acompanhamento, porque o médico bem orientado, ele vai não só visar o emagrecimento, como também o ganho de músculo, através de estilo de vida, com treino de força, suplementação, ajuste hormonal e acompanhamento sistemático periódico. Então, o segredo está no músculo, é parte do segredo. O músculo, ele é o que vai fazer com que as pessoas possam ter alta medicamentosa, tirar medicamento de controle. Então, se a pessoa ela começa um processo de emagrecimento, mas não ganha massa muscular, ela fica dependente daquela
causa que levou ao emagrecimento. Seja remédio, seja treino extenuante de atividade aeróbica. Muitas vezes a pessoa ela atinge o emagrecimento através de treinos extenuantes de atividade aeróbica e eventualmente ela se machuca e aquele processo que estava causando emagrecimento é perdido e ela faz um rebote em cima disso aí. Então é importante fazer sempre o acompanhamento e visar o ganho de músculo, porque dentro do músculo a gente tem todos os elementos, as substâncias que vão corroborar para o sucesso do emagrecimento. Tá certo. Pergunta completa, resposta completa do doutor. Ó, tem mais perguntinha. Responde, doutor. Para Lígia, um beijo. Os suplementos fitoterápicos exercem influência relevante no ganho de massa magra? Pergunta ótima. Os suplementos fitoterápicos, eles são uma ferramenta adjuvante no processo de emagrecimento. Dentro de um contexto de mudança de estilo de vida, com atividade regular, sono restaurador, uma dieta bem equilibrada, os fitoterápicos, eles podem exercer um papel importante. Do contrário, nenhum outro processo, nenhuma outra medicação vai ajudar. A base é o estilo de vida, é o equilíbrio, isso sim vai fazer com que você tenha sucesso no emagrecimento. Os fitoterápicos, eles exercem uma ação adjuvante e são bem-vindos, como termogênicos naturais, ativadores do sistema neural para diminuir a fadiga mental, enfim, várias outras alternativas fitoterápicas para te ajudar nesse processo, sempre com acompanhamento médico. Certo, porque mesmo sendo fitoterápicos, se mal utilizados, eles também podem trazer efeito colateral, né? As pessoas têm a ideia de que a fitoterapia, ela é segura, ela é tranquila e a pessoa pode fazer uso sem qualquer orientação. E isso é uma ideia errada, porque mesmo sendo fitoterápico, eles exercem ação sistêmica e muitas vezes podem causar repercussões e colaterais que vão atrapalhar o teu processo de emagrecimento. Não é porque cafeína pode ser utilizada, que a dose qualquer pode fazer uso e levar a repercussões que, em vez de ajudar no controle do apetite, do emagrecimento, você vai acabar tendo um colateral. É isso. E agora eu vou dizer para vocês, é impressionante quando a gente tem uma questão envolvendo essa parte toda metabólica, que a pessoa passa a vida toda, né, doutor, focando numa parte. E ela deixa de olhar para outros campos. Então, hoje a gente também está aqui nesse quadro para o doutor explicar cada detalhe, cada fase. De repente você está fazendo já um estilo de vida legal, já está com essa base. E quando você cita do ganho de músculo, eu acho legal a gente complementar que ele não vem só com alimentação ou só com treino. É uma associação, não é, doutor? A medicina do músculo é uma ciência à parte do emagrecimento. Então, para a pessoa ganhar músculo, ela não precisa somente treinar. Ela tem que treinar bem, descansar bem, ter um sono restaurador, uma dieta hiperproteica e fazer os ajustes hormonais. Então, é essa equação que vai resultar no ganho de músculo. Tá certo. Tem mais perguntinha? Vamos responder agora para... na tela. Cláudia, beijo para você, obrigada. Quais os principais sinais de que um desequilíbrio hormonal pode estar atrapalhando o emagrecimento ou o ganho de massa muscular, mesmo com dieta e treino? Esse público do Você Bonito é muito inteligente, né, não, doutor? Eu amo as perguntas. Um beijo, Cláudia, obrigada. E eu acho que são questões que a pessoa está vivenciando, ela está tendo essa luta, essa adversidade de não conseguir perder peso, apesar de ter um estilo de vida, de estar com uma dieta, com uma alimentação. Então, muitas vezes é exatamente sobre esse distúrbio hormonal que precisa ser avaliado. Então, uma coisa muito comum é a resistência insulínica. Tá. Então, a resistência insulínica, ela faz com que a insulina aumente no corpo e a insulina é um anabolizante de gordura. Então, várias coisas causam o aumento da insulina no organismo e da resistência insulínica. Certo. E o estilo de vida é uma das principais. Alimentos industrializados, açúcar refinado, isso vai fazer o aumento da resistência insulínica e favorecer o ganho de gordura. Então, muitas vezes, precisa também, além do estilo de vida, tratar esse elemento que é a resistência insulínica e a necessidade, muitas vezes, de medicamento para poder quebrar esse elemento e fazer com que a pessoa siga no emagrecimento. Tá certo. Um beijo para a Cláudia, adorei a pergunta. Tem mais? Vamos lá, vamos responder agora para... Antônia, obrigada, um beijo. Doutor, de que forma a síndrome dos ovários policísticos pode interferir no ganho de peso e no desempenho esportivo? A síndrome dos ovários policísticos é uma doença onde o ovário ele fica disfuncional. Ocorre presença de vários cistos e a parte hormonal de liberação de estradiol, testosterona e progesterona, elas ficam
prejudicadas. Então ocorre realmente um aumento do que a gente chama de hormônios androgênicos. Esses hormônios eles aumentam a resistência insulínica, que é o que vai favorecer ao ganho de peso. Então a mulher ela fica acima do peso, fica com sinais de alteração de hormônios masculinos, com excesso de pelo, com alterações do padrão de composição corporal, e isso acaba levando muitas vezes a aumento de pressão arterial, baixa libido, queda da autoestima da mulher. Então, isso é uma doença. E o pior de tudo, a infertilidade. Então, é uma doença que pode levar, inclusive, à infertilidade. E a gente pode... Desculpa te interromper, doutor, mas a gente pode colocar essa síndrome dos ovários policísticos, com toda essa cascata que você nos explicou, como um quadro parecido com pré-diabetes, enfim... Exatamente. Dentro dessa questão da resistência insulínica. A fisiologia da síndrome dos ovários policísticos está muito parecida com a diabetes. É sobre resistência à insulina no ovário. Então, a mesma coisa que acontece no pâncreas, acontece no ovário. E isso leva à disfunção ovariana. Obviamente que um ovário trabalhando dessa forma, ele vai repercutir na performance da mulher em todas as áreas, na performance no trabalho, na performance esportiva, na performance conjugal, sexual, na performance cognitiva. Então, é uma doença que precisa ser diagnosticada, é fácil o diagnóstico através do ultrassom pélvico você consegue ter e os exames laboratoriais. E o tratamento, muitas vezes, é o bloqueio hormonal para evitar essa bagunça que causa os ovários policísticos. Tá certo. Responde, doutor. Mais uma pergunta na tela. Obrigada, Carol, minha xará. Um beijo. Quais vitaminas e suplementos podem ajudar na perda de peso após os 40? Opa! Após os 40, a gente tem, após os 40, um elemento muito importante que é o decaimento hormonal, tanto para o homem quanto para a mulher. E junto com o decaimento hormonal, em se tratando de mulher, uma coisa também muito relacionada é, à medida que cai o estradiol, ocorre o aumento da resistência insulínica, e como já vimos aqui, a resistência insulínica é um elemento muito importante no ganho de peso. Então, a mulher, após os 40, vai caindo o estradiol, vai aumentando a insulina e vai começando o efeito de anabolismo de gordura e aumento, principalmente na região de abdômen, coxa interna, braço, e aí a composição corporal dela começa a mudar. Então precisa fazer essa adaptação, essa correção dessa transição depois dos 40 para não ter prejuízo na sua composição corporal. E até na região também do quadril, né? Os pontos ali que a gente fala são os pontos vulneráveis das gordurinhas femininas. É onde a mulher vê a maior transformação dela nessa fase climatérica pré-menopausa. Que coisa, né, doutor? Oh, meu Deus. Dá tempo de mais uma. Responde, doutor, vamos ver. Cris, obrigada, um beijo. Tenho pré-diabetes, isso atrapalha meu emagrecimento? 1 minuto, doutor. Totalmente, assim como todas as doenças que estão relacionadas à resistência insulínica, a pré-diabetes também, ela prejudica o emagrecimento e mudança do estilo de vida, o ganho de massa muscular é o pontapé inicial para evitar que o pré-diabetes se transforme em diabetes. Então procure um médico, faça a avaliação e lute por um estilo de vida saudável para evitar que você se transforme num diabético. E aí o ganho de peso ainda vai ser maior. Doutor, muito obrigada. Que linda estreia. Um beijo para todo mundo do YouTube, para todo mundo que nos acompanha pela TV. Mandem, então, os temas que vocês querem ver, ouvir e as perguntinhas para o doutor Bruno, que estará conosco a cada 3 semanas, às segundas-feiras. Que delícia começar a semana assim. E claro que lá nas redes sociais você encontra o trabalho dele, que é maravilhoso. @doutor abreviado Bruno Stefan. Tudo junto. O Stefan é STHEFAN. Doutor Bruno Stefan. E a gente volta amanhã. Fico com mulheres e muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês também. Beijo, obrigada pela companhia. Arrasou, doutor. Beijo, beijo.